Glória a Deus por mais uma noite, glória a Deus porque o Senhor nos concede estarmos vivos, estarmos de pé, glória a Deus por essa rica oportunidade de poder hoje fazer mais uma live sobre casamento, né? É o caráter ou é o inimigo? Hoje é o tema, né, dessa nossa live hoje, tanto no Facebook como no Instagram, depois vai subir também para o YouTube. E a gente vai falar um assunto, né, bastante sério para nós. Muitas vezes a gente confunde se é o inimigo ou se é mesmo do caráter da pessoa. Então, hoje a gente vai ver pela palavra do Senhor algumas coisas que pode ser do caráter da pessoa e muitas pessoas estão orando achando que é do inimigo. Né? O caráter é algo que é formado desde a sua criação e às vezes esse caráter leva as pessoas a fazer determinadas coisas. E aí a gente às vezes fica dizendo, colocando tudo no inimigo. É o inimigo que está fazendo, e a gente hoje vai perceber, através da palavra do Senhor, através dessa live, que eu posso ajudar você, assim como um dia eu fui ajudada nessa área, ok? Eu gostaria de dizer para você, seja bem-vindo. Teremos uma noite abençoada, já está entrando pessoas, teremos uma noite de aprendizado. Eu quero que você, tanto no Instagram como no Facebook, você coloque aí, oi, Deus abençoe, saudade demais, gente, de ver vocês pessoalmente. Mas que você coloque aí suas dúvidas, não é? Se for algo que eu não possa responder agora, mas depois eu fico lendo, eu vou orar, eu vou, se possível, eu entro em contato com você para que a gente possa conversar um pouquinho, ok? Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e vamos que num instante passa a hora, quando a gente vê, acabou o tempo, né? Dá aquele tempo lá do Instagram e ele derruba mesmo, não espera ninguém. Então vamos orar para nós iniciarmos esse assunto hoje. Senhor Deus, eu te louvo, te agradeço por cada vida que entrou nesta live, cada lar representado. Eu acredito que cada pessoa que entrar nessa live, Senhor, é um lar representado, porque nós estamos aqui para buscar de Ti a sabedoria a cada dia. Abençoa cada vida, cada lar. Se for mãe, dê mais sabedoria. Se for pai, dê mais sabedoria. E que a gente aprenda, Senhor, com essa live, com a Tua palavra, o que é exatamente caráter e o que é o inimigo agindo muitas vezes. Nos dê sabedoria e que essa palavra não volte vazia, mas encontre corações e faça morada. Meu Deus, essa live vai ficar gravada e muitas vidas podem ver depois. E todas que forem ver, Senhor, possam ser impactadas por Ti, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Juliana, Tati. Seja bem-vindo você aqui no meu Facebook. Né? Se o som estiver bom, gente, avisa. Se estiver baixo, avisa, para que a gente possa já começar o assunto. E aí, muitas vezes a gente confunde com o caráter, se é da personalidade da pessoa, determinadas coisas que a pessoa faz, ou se é o inimigo que está atuando, que está agindo. E aí, como é que a gente vai saber exatamente se é do caráter ou se é o inimigo? Olha aqui, Jó, eu gostaria de começar a ler com vocês, Jó, capítulo 1, versículo 1 e depois o versículo 8. Quem tem a Bíblia pode ler, né? Quem não tem, depois vai ler. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, você que está entrando. A paz, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Primeiro, 1 de Jó diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o versículo 8, o que é que fala? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Deus ele não mostrou características de Jó como nós humanos gostamos de ver, né? Observasse meu servo Jó, ele tem terras, ele tem gados, ele possui dinheiro, ele tem filhos, ele tem abastança. Não. Deus mostrou como ele era e não que ele possuía. Hoje em dia as pessoas, né, dão muito valor a se você tem, como você está,
não como você é. E Deus mostrou aí que ele não estava interessado no que Jó tinha, no que Jó possuía, mas sim no que Jó era. Íntegro, homem reto e que se desvia do mal. Isso é caráter. Deus mostrou ao inimigo, olha, Jó é um homem que tem caráter ilibado, caráter íntegro, caráter que se desvia do mal. E aí às vezes a gente olha para a pessoa e diz, não, isso aí é do inimigo. Mas nós vamos entender que caráter é algo que é formado através da personalidade da pessoa, muitas vezes através da criação. Eu vou deixar alguns exemplos aqui. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Fiquem à vontade, que a gente vai tirando as dúvidas. Eu já falei para vocês que segunda, quarta e sexta não é pregação, não é palestra, não é seminário, é um bate-papo, onde a gente você pode botar aí uma dúvida, e se eu souber, não é? A gente tira na hora, senão a gente vai ler mais e vai explicar depois a você. Ok? Já tem gente aqui entrando também no Facebook. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, como é que um caráter, né, é formado? Através da sua criação. Muitas vezes a gente vê filhos falando exatamente igual o pai, igual a mãe, agindo às vezes exatamente como o pai e a mãe agem, e às vezes não é preciso o pai e a mãe dizer assim, faz isso não, é porque é o que ele vê e fica intrínseco, né, nele, na sua personalidade. Outro dia eu fui brincar com uma jovem e quando eu brinquei, ela soltou uma palavra muito ríspida e o semblante dela ficou ríspido. E na mesma hora eu entendi que a sua mãe também, quando dá algumas respostas, dá respostas muito ríspidas, né? Muito. Então, eu, particularmente, como eu trabalho com análise de comportamento, na hora eu já sei identificar. É algo que. Mas a sua mãe ensinou, olha, seja ríspida, seja às vezes grossa. Não, é algo que ela herda, é algo que ela herdou por nascer ali e sempre perceber isso, herdou. Então, o caráter ele é formado também pela criação. Existem certas horas que quando a pessoa amadurece, ela diz assim, não, isso aqui foi com a minha mãe, foi com meu pai, mas eu não quero herdar isso. Eu vou quebrar isso aqui e eu vou continuar agora. A paz do Senhor, meu bebê lindo. Glória a Deus. Falei com seu esposo hoje, glória a Deus. Ele tá muito bonito, tá copiando o pastor Eliseu de barba, né? Benção. Então, a pessoa decide, não quero continuar esse legado e eu vou deixar, porque há uma grande diferença. Herança é o que nós deixamos para os nossos filhos. Olha a diferença. Herança eu deixo para. Legado eu deixo no. Entende? Legado eu deixo no filho. Ele vai, às vezes, botando para frente o que ele recebeu sem o pai e a mãe dizer, faça isso ou faça aquilo. Por exemplo, o outro dia eu vi meus dois filhos conversando e um dizendo assim, não, mas eu não estou conseguindo fazer isso. E aí ele falou assim, o outro falou para ele, não, continue, persevera, não desiste não. E eu fiquei sorrindo lá na cozinha. Por quê? Porque eu sou assim, né? Eu não desisto fácil, eu fico ali perseverando, até tentar, às vezes me chateio e volto a tentar de novo. E eu ensinei isso para eles, olha, faça, e não, eles veem nos pais, no pai, as atitudes, e às vezes repassam. Então, o caráter, ele é formado muitas vezes assim. E às vezes, se a criança, ela nasceu num lar onde as pessoas brigavam muito, né? E aí, automaticamente, se ela não quebrar, como eu disse aqui já antes, se ela não quebrar, eu não quero isso para mim, ela vai também trazer isso, e quando ela tem no seu lar, ela vai achar que é super natural, um lar, às vezes, conflitante, onde um fala alto, o outro grita, o outro... Não é porque é algo que intrinsecamente não é consciente, já está herdado nele.
E aí, se ela foi criada num lar, foi criado num lar onde as pessoas mentiam, né? Mentiam muito. Diz que eu não tô, ou falam, solta uma mentira aqui, e ela vai crescendo com aquilo, não é algo que os pais vão ensinar. Olha, minta, viu? Não, é algo que ela vai herdar. Nós vemos isso na palavra do Senhor, Abraão e Isaac, né? Abraão, ele não teve coragem de dizer para aquela sociedade que Sara era sua esposa, porque a Bíblia diz que ele teve medo. Então, para não expor, para não ficou com medo que as pessoas matassem ele por sua mulher ser muito linda, ele solta uma mentira, né? Ele fala, não, ela é minha irmã e tal. E aí a gente vê Isaac, quando está casado com Rebeca, soltando também a mesma mentira. Então não é algo assim que Abraão chegou e disse, olha, Isaac, pode mentir. Não, é algo que os filhos, eles vão formando o seu caráter dentro do lar. E o caráter ali sendo formado, ele automaticamente vai pegando muitas vezes. Se a mãe é muito brava, não sei se você já identificou, se você vai conversar com pessoas muito medrosas, eu sempre pergunto, né, eu posso conhecer seus pais, né, como foi seus pais, como foi sua criação, e quando a pessoa começa a contar, é porque ela herdou muitas coisas que automaticamente no seu inconsciente gerou, de ser medrosa, de ser tímida, de ser... Então, o caráter, ele é formado muitas vezes no ambiente, no lar onde a pessoa foi criada. Agora, existem pessoas que depois dessa criação e formação desse caráter, a pessoa decide, eu quero isso para mim ou não quero. Mas a personalidade, o caráter é herdado com a criação, com o gene, muitas vezes, né? E a gente vai herdando isso. Então, lá onde havia muitas mentiras, automaticamente o filho vai crescendo e achando natural. A Bíblia diz que a nossa mente, às vezes, cauteriza com alguns erros, né? A nossa mente fica cauterizada, às vezes, com algum erro. Então, por muito ver, não impacta mais quando vê, entendeu? Já a mente vai assimilando aquilo. Por exemplo, um lar onde o esposo ou a esposa tem amantes, né? Várias amantes, e aí o filho um dia viu, um dia ouviu, e aí vê em casa brigarem, mas percebe que continuam sempre juntos, né? E aí ele vai percebendo isso, automaticamente para ele não vai ser tanto choque quando no seu casamento houver essa ruptura de adultério, de... Por quê? Porque ele, inconsciente, na mente dele, quando ele era pequeno, ele percebeu isso e foi crescendo com aquilo. Então, o caráter, muitas vezes, ele é formado dentro de um lar. Eu não preciso dizer ao meu filho, faça determinadas coisas. Ele observa, ele assimila e inconscientemente ele vai repetir o que está sendo feito. E aí tem o outro lado, né? O nosso tema hoje. Caráter ou é o inimigo? E aí o que acontece? O inimigo, ele conhece. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e vamos bater um papo. Pode colocar a pergunta que a gente vai tirando, ok? Olha só, aí o inimigo, ele conhece os nossos pontos fracos, né? Ele sabe algumas brechas que a gente tem, algumas lacunas por causa do nosso caráter formado. E aí ele vai ficar batendo exatamente naquela lacuna, porque quando Paulo diz assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está constantemente ali. Então, quando eu tenho os meus pontos fracos exposto, o inimigo vem e entra para agir exatamente muito mais naquele ponto. Então, nós temos que perceber que também não é tudo o inimigo. É o diabo que está fazendo a pessoa agir assim. É o diabo que está colocando seta e a pessoa adulterou. É o diabo que está colocando seta e a pessoa só vive mentindo. É o diabo. Não, existe uma predisposição por causa do caráter formado, e aí o inimigo ele vai agir exatamente naquela área ali, porque ele sabe que aquela área ali é um ponto fraco, e se ele bater muito, essa área vai ser aberta.
Entendeu? Há essas grandes diferenças nas nossas vidas e a gente tem que perceber e não achar que é somente o diabo. Nós, como pais, né, como pai, como mãe, erramos querendo acertar, né? Muitas vezes erramos querendo acertar, mas são coisas que são herdadas, que são intrínsecas e que às vezes vai para a vida toda, vai para a vida toda, vai para a vida toda e ele leva ou ela leva para o casamento. E aí, se não for, se alguém não decidir dizer assim, opa, em mim não. Não, 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 não. Eu não vou aceitar isso. Eu vou lutar contra. Eu me lembro quando eu era solteira e eu não entendia, não tinha maturidade que eu tenho hoje. E eu não entendia quando as pessoas, quando alguém me falou, quando uma irmã na igreja comentou, não, eu não quero que meu filho case com uma pessoa que a família tenha muitos divórcios. Eu, lógico, era muito nova, né? Minha família era assim e eu fiquei chateadíssima com a pessoa. Que isso que você está dizendo, né? Coisa chata. Mas hoje, com a maturidade, eu vejo. Por quê? Porque é uma predisposição. A pessoa que já vem de uma família onde várias pessoas se divorciam, automaticamente o seu inconsciente, se ela não quebrar isso através de oração, da leitura da palavra, ela vai achar isso que é uma coisa natural. Entende? É algo, gente, é algo inconsciente. É algo que já tá ali. Então, na primeira briga, minha mãe viveu só. O meu pai viveu sozinho, se separaram e viveram bem. Por que que eu não posso? Entende? Porque é algo que é herdado. E hoje, com a minha maturidade, eu entendo o que elas queriam dizer. A linguagem que elas usavam talvez não fosse tão apropriada, mas hoje eu entendo. Por quê? Porque a minha família, minha geração foi assim. Minha bisavó, minha avó, e assim foi, muitos primos, muitas tias. Mas eu decidi quebrar isso. Antes de me casar, eu decidi, não, eu não posso ter essa predisposição. Eu comecei a orar em relação a isso, eu comecei a vigiar em relação a isso. Nos meus primeiros anos de casado, primeiro, segundo, terceiro, eu vigiava muito em relação a isso, porque o diabo ele queria mexer exatamente nessa tecla, em dizer, não passe por determinadas coisas, você consegue se livrar, viver sozinho, você consegue, Por quê? Porque foi o que eu via constantemente no meu lar, na minha casa, na minha família. E eu tive que, quando chegou em mim, eu falei, não vou aceitar isso. Eu casei para a vida toda, eu não vou abrir mão do meu casamento, e ainda tem mais, que é uma das coisas que eu sempre diz ao Senhor, eu não quero um casamento de aparência, eu quero um casamento de verdade, um casamento verdadeiro. Então, às vezes, são predisposição. Então, quando uma pessoa fala assim, o meu marido só vive caindo em adultério, então eu costumo sempre perguntar, como é que foi a criação dele, né? E o que ele via muito ali no lar, às vezes? O que ele viu as pessoas ao redor? Né? Ele presenciou alguma coisa que automaticamente na mente dele não é tão assim, não quero isso para mim, e ele resiste, e ele ora contra isso, ou ele se entregou e dizia, se meu pai fez, se minha mãe fez, e conseguiu viver. Então, o caráter, ele é formado na criação. No ambiente onde a pessoa vai crescendo, aquele caráter vai formar. Eu sei que você, como pai, como mãe, muitas vezes já pegou seus filhos fazendo coisas que você faz. E você diz, meu Deus, eu nunca ensinei isso. Eu nunca ensinei isso para essa criança. Nunca mostrei nada para essa criança. Por quê? Porque é herdado o caráter, ele vem, é na nossa personalidade, é no nosso crescimento. Deixa eu ir pro meu caderninho, né? Porque vocês sabem que quando eu me empolgo, Pai do Senhor, vocês sabem que quando eu me empolgo, eu vou me embora, né? E aí, se eu não vou pro caderno, a gente passa o tempo e a live derruba. E aí, por exemplo, em um lar onde os pais mentem, os filhos automaticamente, gente, pega aquilo. E se ele não decidir mudar,
Se ele não decidir quebrar aquilo, se ele não decidir buscar ao Senhor para essa mudança, a sua mente fica cauterizada e ele acha natural a mentira, entende? Filhos onde os pais às vezes roubam, né? E trouxe um brinquedinho para casa. Não tô falando daquele roubo que vai preso na prisão. Tô falando de coisas pequenas. Trouxe um brinquedinho para casa e o pai e a mãe nunca reclamou. Como é que é a frase que a pessoa diz? Achado não é roubado. Fiquei mesmo. Automaticamente, no seu caráter, vai formando algumas coisas que poderiam ser quebradas, mas pai e mãe, às vezes, não observam determinadas coisas. Pais que, como eu já falei do adultério, né? Se filho sempre viu a mãe chorando em relação a isso, gente, por mais que ele veja que a mãe sofreu com isso, mas ficou intrínseco nele. E se ele não buscar ao Senhor, aquilo que ele viu, aquele que automaticamente ele cresceu com aquilo, ele vai levar para o seu lar. É uma decisão. Buscar ao Senhor a santificação é uma decisão. Eu não estou falando de salvação. Salvação é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu estou falando de santificação. A nossa santificação é que vai moldando o nosso caráter. Isso eu não aceito mais, isso aqui eu não vou herdar para mim, isso aqui eu vou rejeitar, não, isso aqui, né? Então é uma decisão de buscar ao Senhor, de dizer, Espírito Santo, eu tenho esse defeito, porque defeito a gente não conta as pessoas, né? Ninguém fala para o outro. Você já falou para um amigo, eu sou invejosa? Você já falou para um amigo, eu sou ciumento? Não, você tem que falar para Deus. É para Deus que você tem que falar e o Espírito Santo vai moldando isso em você. Mas você tem que reconhecer, Senhor, eu herdei isso, veio da minha família tinha isso, e eu quero quebrar isso em mim, a partir de mim eu quero ser diferente, né? Então a gente percebe muito que o caráter ele é formado dentro do lar. Né, dentro do lar. Se um filho foi criado com pessoas muito tímidas, muito reservadas, que falavam muito baixinho, né, que tudo, vamos se resolver aqui, ele vai automaticamente levar isso. Gente, não precisa os pais ficar dizendo, ele herdou. E ele vai levar para o seu lar, ele vai levar para a sua casa, é no seu caráter. E às vezes existem coisas que podem continuar no nosso caráter, mas existem coisas que a gente tem que dizer, não, eu não sou crente Gabriela, eu não nasci assim, eu não vou morrer assim. Eu posso sim descer na presença do Senhor, buscar ao Senhor e pedir a Ele mudança. Então a gente tem uma linha muito tênue entre inimigo e caráter. E eu tenho que descobrir, nós em casamento, a gente tem que descobrir se é do caráter da pessoa, se foi algo que a pessoa herdou na sua criação, na sua personalidade, e até o que ponto o inimigo entrou para agir, porque viu que era um ponto fraco na pessoa. Todos nós, não tem aquele super crente que não tem um ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos algo que a gente tem que vigiar muito para o inimigo não entrar. Se a gente não vigiar, se a gente não ficar alerta todo o tempo, o inimigo entra. Por quê? Porque é algo que foi, às vezes, herdado em nós, na nossa personalidade, na nossa criação, a gente viu, a gente assimilou. Gente, a gente não assimila coisas erradas porque a gente quer, não. A nossa natureza é pecaminosa. Nós herdamos essa natureza de Adão e Eva, natureza pecaminosa. Então, a gente herda aquilo. Então, a gente tem que estar concentrado em Deus, pedindo ao Espírito Santo que a nossa natureza pecaminosa não herde isso. Não venha a aceitar isso. Para que eu entenda que caráter e inimigo. Caráter é aquilo que eu herdo, que vem da minha família, é intrínseco, é personalidade, eu herdei. Oi! Oi, gente, eu deixo no meu Facebook
Depois eu baixo e coloco no YouTube também, tá? Então você pode, oi, tudo bem? Tô com saudade, hein, gente? Você pode depois ir lá no meu YouTube, aí você assiste quantas vezes você quiser, você compartilha, tá bom? Então, qual é o YouTube? MISS é Miss Elizabeth Bonfim. Elizabeth com TE, não bota TH porque vai cair em outra. Bonfim é com errado mesmo. M no meio e M no final. Miss Elizabeth Bonfim. Coloca lá no YouTube e você vai ter todas essas gravações de segunda, quarta e sexta sobre casamento. Aí você pode assistir quantas vezes quiser, você pode compartilhar. Na live eu não deixo muito, porque no Instagram é só 24 horas e quando termina eu já baixo e mando para o YouTube, ok? Tudo bem, minha linda. Muita saudade dos nossos encontros das quinta-feira de tarde. Mas breve, breve voltará. Então, pais que os filhos brigam muito e o filho cresce naquilo ali, gente, automaticamente no celular ele vai achar que é algo natural demais, gente. Eu cresci num meio que as pessoas brigavam constantemente, que as pessoas, né, discutiam, falavam alto. Então, a mente cauteriza se nós deixarmos. Você já viu uma pessoa quando faz uma coisa a primeira vez, como é que ela fica chocada? Ai, meu Deus, eu fiz isso. Agora faça a segunda, faça a terceira, faça a quarta. A sua mente começa a cauterizar. E se você não descer na presença de Deus, e para ficar suscetível a ouvir o que o Espírito Santo diz, olha, isso está errado, você começa a fazer automaticamente, entendeu? Então, o caráter, nós temos que pedir ao Senhor toda hora para ser trabalhado pelo Senhor. É por isso que nós, pais, pai e mãe, tem que ter muito cuidado no legado que está deixando no filho, o legado que está passando para o filho, porque herança a gente deixa para, legado a gente deixa no, fica na personalidade do filho. Fica na personalidade do filho, gente. E é muito sério isso se nós não vigiarmos em relação a isso. É algo que vem automaticamente. Então, nós temos que sempre separar. É só o diabo que está agindo, é só o diabo que está agindo, que está fazendo a pessoa cometer aqueles pecados, é só o diabo que está fazendo a pessoa ser agressiva, é só o diabo que está fazendo. Não, é uma predisposição que a pessoa tem. Eu tenho aquela predisposição e o diabo ele vai agir naquela predisposição. Eu tenho uma predisposição de ter ciúme, né? Está no meu caráter. E se eu não trabalhar isso, eu não estou dizendo eu, tá? Estou dizendo nós, alguém. E aí, se eu não trabalhar isso, o inimigo ele vai agir em determinadas áreas, por exemplo, atrasou, o marido atrasou, né? E aí, se a pessoa não trabalha essa área, tá sempre alerta. Atrasou, por quê? 20 minutos atrasado. Aí eu mandei mensagem, não pegou. É uma predisposição que é do seu temperamento, e se não for trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, não é só o diabo. Não é só o diabo, tá? Então a gente tem que ter esse raciocínio, né? Muitas vezes eu acho que o diabo fica dizendo, mas Deus, eu também não tenho essa culpa toda aí não, né? A pessoa já tem essa predisposição. Quem já tem a predisposição, por exemplo, de sei lá, algo aqui. Vamos falando aí, gente, pra gente. Vamos conversar aí. Uma predisposição herdada da família, gente, é algo que, se nós pais soubéssemos a seriedade disso, a gente teria muito mais cuidado com o que a gente está passando para os filhos. Se nós soubéssemos a seriedade disso, nós teríamos muito mais cuidado com o que a gente fala, como a gente age diante de um filho, porque o seu caráter, ele está sendo formado, e aquele caráter, ele vai passando, porque quando, por exemplo, os pais, eles só gostam muito de trabalhar,
Tem filhos, mas não tem atenção voltada para os filhos. Não tem atenção de conversar, de sentar. Eles acham que criar filhos é só colocar o alimento dentro da casa e vai. Aqueles filhos, eles vão crescendo automaticamente carentes. Carentes também, né? É algo que na personalidade dele vai crescendo uma carência. Carência de pai, carência de mãe. E aí, às vezes, quando eu converso com mulheres que, assim, que choram porque meu marido não dá muita atenção, meu marido não vive dizendo que eu sou bela, meu marido... Por quê? Então, a gente vai descobrindo, através das perguntas, que é uma carência que a pessoa teve na sua criação. E ela levou essa carência para dentro do casamento. E aí ela quer que o marido cubra aquela carência. E às vezes você casou com outra pessoa que não tinha isso. E não era uma carência da pessoa. Então uma pessoa não vai automaticamente ficar dizendo toda hora eu te amo, eu te adoro. Entende? É algo que precisa ser trabalhado. E aí, como eu digo para vocês, o inimigo, ele conhece o ponto fraco e ele sabe que a pessoa tem essa carência, essa predisposição de estar toda hora recebendo elogio, né, de estar toda hora dizendo que é amada, porque na criação não teve isso, ou teve de menos, né, ou teve de mais, porque vocês sabem que há dois erros, tem que ter o equilíbrio, ou a pessoa foi muito mimada, de eu te amo toda hora, você é lindo, você é maravilhoso, tudo que você faz é perfeito, nenhuma crítica, e a pessoa cresceu assim, ou não teve nada. Os pais só trabalharam, não ligavam, colocavam comida em casa, pessoas para cuidar e não teve atenção. Então há uma carência voltada. E aí no casamento, aquilo ali vai ser colocado à tona. E aí o inimigo vai agir na área que ele vê que tem uma predisposição. Então a gente tem que ter cuidado para não dizer que tudo é o inimigo. Tudo é o inimigo. Né? A pessoa compra muitas coisas e não paga. E aí você vai estudar a criação da pessoa. Como é que foi? Seus pais... Você via seus pais pagando as coisas no dia certo, sem dever ninguém? Ou você via seus pais dando desculpa, hoje eu não tenho, vamos se esconder, diz que eu não estou. É algo que é herdado também na pessoa, é intrínseco. Então o inimigo sabe que tem aquela predisposição naquele caráter e vai atuar ali. Então a gente tem que entender na hora de se é orar ou se é chamar a pessoa para ter uma conversa séria. Olha, isso aí não é só diabo, não. Isso aí está no seu caráter. E você precisa reconhecer que o seu caráter tem que ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não é só o diabo. Eu não vou ficar só orando, Deus transforma essa pessoa, Deus... Não, eu tenho que orar e tenho que agir. Eu tenho que falar, olha, isso aí não é só o diabo, não. Não, não, não. Esse negócio de você estar toda hora aí fazendo coisas erradas, não coloca só a culpa no diabo. Tem também o seu caráter. O seu caráter tem que ser transformado. Paz do Senhor, aqui é ver a família inteira. Ô, glória! Aqui também no Facebook. Deus abençoe. Então, a gente tem que perceber se é caráter, se foi herdado, se nasceu num lar de mentira, se nasceu num lar de briga, se nasceu num lar de adultério, se nasceu num lar de falcatruas. Gente, isso é tão sério, que eu cuidei de uma jovem que ela tinha essa tendência de colocar no Facebook os nomes que não era dela. Né? E colocar, na época ainda não tinha Instagram, mas colocava no Facebook um nome diferente. E ao sentar e ver com a mãe, ela herdou isso do pai, né? Porque ela percebia que o pai fazia algumas coisas não corretas. E eu tenho certeza que o pai nunca disse assim para ela assim, faz isso. Coloca outro nome para se esconder das pessoas. Não, gente. É algo que
os filhos vêm e eles absorvem. Eles vêm e absorvem. E se eles não tiverem aquela maturidade de crescer e dizer, opa, eu não quero isso para mim. Eu tenho que buscar uma mudança na minha vida. Eu tenho que entender que isso foi enquanto eu estava sendo formada ali naquele ambiente. Mas em mim, isso não vai continuar. Então, por exemplo, uma mulher é casada com uma mãe que vive murmurando, gente. Meu Deus, ela lava prato murmurando, lava roupa murmurando, trabalha fora, volta murmurando, reclama o dia todo. Você acha que a filha, principalmente filha, né? Ou o filho, quando casar, vai fazer o quê? Hein, gente? Responde aí, bota aí nos comentários. Se ela não decidir quebrar aquilo que automaticamente ela via, ela vai fazer o quê? Claro, gente. Automaticamente ela vai viver sempre. Foi o que ela via constantemente no seu lar. Era murmuração, era reclamação. E ela vai. Agora, quando eu vejo algo e eu digo assim, gente. Hoje eu entendo o que minha mãe fazia, hoje eu entendo o que meu pai fazia, e eu não quero mais isso para mim. Eu quebro isso e eu vou agora vigiar nessa área, e eu não vou deixar que o inimigo trabalhe nessa área no meu caráter. Chega, foi até hoje. A partir desse momento, eu não quero mais isso para mim. Agora, isso é uma decisão, gente. A mudança começa em nós. Igual, né? Igualzinho. A mudança começa em nós. A mudança não começa no outro. Sempre quando eu vou conversar com pessoas, no meu aconselhamento, no curso, eu sempre levo a pessoa a entender que por tempo que a pessoa gasta tentando mudar o outro, é observar primeiro a mudança começando em você e automaticamente o outro também vai perceber essa mudança e vai começar a buscar também essa mudança. Então, o caráter, ele pode ser transformado por Deus quando eu decido mudar. Quando eu decido, eu não quero isso para mim. E aí você pode perguntar, mas missionária, esses dias eu tenho conversado com uma moça que ela não acredita em mudança. Ela não acredita que as pessoas podem mudar, né? Mas eu acredito que a pessoa pode mudar. Que a pessoa, quando quer, e ela busca, e ela desce na presença do Senhor, e ela coloca para o Senhor, Senhor, o meu caráter tem essa predisposição. Porque eu vi muito, porque estava ali na minha frente, mas eu quero mudar em relação a isso. Eu não aceito essa predisposição na minha vida. Eu quero mudar em relação a isso. Eita, gente, deixa eu ler aqui os comentários, porque se eu peço para vocês colocarem, né? Pois é, somos às vezes, né, levados a não olhar determinadas coisas pequenas que ficam nos nossos filhos. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E quando os nossos filhos, eles partem para ter um lar, a gente sempre lembrar, meu filho, não herda, não leva aquilo que talvez eu te ensinei que não foi bom para a sua vida. Tenta ter a sua maturidade de reconhecer e dizer, isso eu não quero para mim. Isso eu não vou levar para mim, né? Eles veem e copiam. Somos cheios de traumas. Somos cheios de trauma quando a gente... Gente, o Facebook está participando mais do que vocês. Participa aí. A gente vai... Eu já falei, não é pregação, não é seminário, é um bate-papo, tá? Que a gente vai conversando e tirando as nossas dúvidas. Nós somos cheios de traumas, de coisas que, se a gente permitir, tem uma hora que a gente tem que dizer, comigo não. Não vou deixar, inimigo, tu agir nessa área porque tu já viu que eu tenho essa predisposição, porque eu herdei muitas coisas familiares, eu não vou permitir. Então, a gente tem essa decisão de descer na presença do Mestre, de pedir ao Espírito Santo que molde a gente em determinadas áreas. Nós não podemos fechar os olhos e dizer assim, que nada, eu não mudo mais não.
Não, 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 não. Eu não mudo mais, já está em mim, eu já tenho isso mesmo de estar brigando toda hora, eu já tenho isso de adulterar, como muitos homens. Ah, não, mas isso eu herdei, eu vi do meu pai. Não, não. Eu tenho que quebrar isso. Eu tenho que dizer, não, não. Em mim, eu não posso continuar mais isso. É por isso que é muito sério quando uma pessoa está namorando, né? Mas ela não entende isso. Que ela tem que observar todos os pontos que ela sabe que no casamento vai ter que ser trabalhado, né? Porque ela viu e observou que o filho herdou aquilo da mãe, herdou aquilo do pai, e que ela vai ter que, com muito cuidado, trabalhar aquilo. Porque, gente, quando a pessoa decide o caráter transformado. Essa live de hoje que eu vim falar com vocês sobre é caráter ou é inimigo, é para que você perceba muitas vezes que determinadas coisas que as pessoas fazem é do caráter herdado, é do caráter da personalidade, mas que você não possa só ficar dizendo é o diabo e ajudar a pessoa nas duas áreas. Olha, é o diabo até aqui, mas você também tem culpa. Você também tem algo que você precisa fechar essa brecha. Porque se você deixar essa lacuna sempre aberta, o inimigo vai entrar nessa área. Entendeu? E a gente, entendendo isso, a gente consegue levar a pessoa a entender que a mudança vem através da leitura da palavra, né? Porque o que é que diz? Eu gostaria de ler aqui para vocês, Provérbios, capítulo 6. O que que diz aqui Provérbios, capítulo 6? Fala assim pra gente, ó. Capítulo 6, versículo 16 em diante. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos. O que são olhos altivos? Pessoas soberbas, né? Às vezes é um caráter que foi formado sendo uma pessoa mesmo soberba, né? Como é uma pessoa soberba? É uma pessoa que se acha, né? Nunca senta para aprender, sempre sabe mais que o outro, sempre pensa, se eu tivesse num lugar, eu faria melhor, né? Então é altivez. Língua mentirosa, por que herdamos isso? A nossa natureza pecaminosa. E se nós no ambiente já nascemos com isso, o nosso caráter já foi formando com isso, aí é muito mais complicado. E aí vai, ó, mãos que derramam sangue inocente, né? Pessoas que matam, né? São aqueles pessoas que nasceram no lar onde viu roubar e matar algo natural. Gente, para mim, para você que não nasceu num lar assim, se um dia acontecesse, meu Deus, mas para um lar onde os filhos veem isso acontecer mais uma vez ou duas, já estava na mente que não era algo que iria fazer com que ele levasse um susto, entendeu? Coração que trama projetos iníquos, né? Pessoas que ficam tramando, às vezes, tirar o trabalho do outro, né? Passar a perna no outro, a inveja, a malícia, a maledicência, né? Pés que se apressam a correr para o mal, profere mentira, gente. Como o inimigo cauteriza a mente, não sei se vocês já conheceram pessoas que elas são tão acostumadas a mentir, que a mentira sai. Parece que é verdade. Você fica olhando para a pessoa está mentindo, você sabe que está mentindo, você já ouviu aquela história e sabe que é mentira, mas a pessoa automaticamente sai. É língua propensas à mentira. E alguém tem que chegar e dizer, olha, não é só o diabo, não. Você tem esse caráter propenso para isso. E você tem que buscar a mudança. Não é tudo o diabo. Não é só o diabo que está fazendo. Mente, 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 mente. Não. A pessoa tem essa propensão para mentira. E todos nós sabemos quais são os nossos pontos fracos. Quando eu fiz o livro Ore para Continuar Vencendo, eu sabia que ele não que iria ser um livro que não ia ser muito vendido.
Quando eu fiz, eu disse, na minha oração, Senhor, eu sei que esse livro não vai ser muito vendido. Por quê? Porque ele confronta a gente a reconhecer os nossos pontos fracos, né? Fala sobre a pessoa que é manipuladora, que é controladora, pessoas que têm tendências para inveja, pessoas que herdam na sua natureza, na sua personalidade, determinadas coisas que ela tem que sentar e ela tem que reconhecer e dizer, eu tenho essa tendência. O meu caráter tem isso. E eu preciso descer na presença do Senhor e não colocar só a culpa no diabo. Entende? Eu não posso dizer que é só o diabo. O diabo está mexendo nisso e nisso. O diabo está... Não, eu tenho essa propensão para isso. O meu caráter tem essa coisa voltada e o diabo está mexendo nessa área. Então, comece a observar os seus filhos, o seu marido, as propensões, a sua vida. E aí você começa a dizer, Senhor, eu reconheço, não é só o diabo. Né? E aí, testemunha falsa que profere a mentira e pessoas que semeiam contendas entre os irmãos. Gente, isso é algo tão sério que uma vez eu dava aula numa escola dominical, numa igreja, para crianças quase adolescentes, né? Eram 11 anos, quase se formando para adolescente. E uma vez, tinha uma criança de 11 anos que ela vinha só de 15 em 15 dias. E ela tinha uma tendência a colocar a classe uma menina contra a outra. Era algo terrível, era algo assim que o Espírito Santo abriu os meus olhos para que eu percebesse isso, para que eu ficasse atenta em relação a isso, que eu comecei a observar e a trabalhar isso nela. Então, ela sempre dizia, um assunto que uma amiguinha falou, ela dizia, olha, fulana contou isso. Ela tinha essa propensão de semear contenda. Tá travando, né? Travou. Vou dizer novamente. Não sei por que travou, mas vou dizer novamente. Eu ensinava numa escola dominical a crianças de 11 anos. E eu comecei a observar que tinha uma aluna que ela vinha de 15 em 15 dias, ela não vinha constantemente. Os seus pais não traziam ela constantemente. Mas o Espírito Santo me fez perceber que ela tinha essa tendência de semear contenda entre os irmãos. Era algo tão sério que quando ela vinha, a classe ficava pesada. Ela começava a falar determinadas coisas e jogava uma aluna contra outra aluna. E essa propensão de semear contendas. E como que eu iria sentar com uma menina de 11 anos para explicar isso para ela, que era já algo que ela já era dela. Não era só o diabo. Não era só o diabo. Era algo que ela herdou. E aí eu tive que conversar, mostrar, explicar para ela que na palavra de Deus, que aquilo não iria fazer bem para a vida dela, que ela estava prejudicando o andamento da sala de aula. Eu não pude fazer um estudo com ela, com os seus pais, porque os pais dela não vinham muito, só deixavam lá e iam embora. Entende? Mas com certeza era uma propensão que ela via no celular. Uma criança de 11 anos, ela não tem a imaginação de eu vou ouvir aqui e vou levar ali. Eu vou levar aqui, eu vou ouvir de uma pessoa e vou levar para outra. Com certeza ela aprendeu no ambiente familiar dela, alguém fazendo isso. E quando as pessoas erram fazendo determinadas coisas, elas vão dizer assim, olha filho, é para fazer, viu? É para você fazer. Não, gente. É algo que inconscientemente ela viu, aceitou, e aí esse caráter vai ter que ser transformado, moldado pelo Senhor, para que venha a ser, para que o Senhor mostre o erro. E se ela não descer e disser assim, Senhor, eu preciso de transformação, preciso mudar em relação a isso, sabe o que é que vai acontecer? O inimigo vai ficar agindo nessa área sempre, sempre, sempre. Porque o inimigo, ele conhece quais são as nossas tendências, as nossas propensões, entende? É só você um dia conversar com alguém que, minha mulher, né, para não ficar batendo só nos homens, minha mulher um dia me traiu.
E aí você vai descobrir como foi a criação, se houve alguma traição. E já não é a primeira vez, é a terceira. Entende? Então, por quê? Porque o inimigo já descobriu que tem uma área que ela cede. Os nossos pontos fracos, o inimigo descobre e ele vem sempre naqueles pontos fracos nas nossas vidas. Então, é caráter e é o inimigo. São os dois ao mesmo tempo. Não é só o inimigo. É o caráter e é o inimigo ao mesmo tempo. E a gente tem que ter muita sabedoria para entender, distinguir essa diferença, pedir muita sabedoria a Deus nessa grande diferença, para que a gente não fique só dizendo é o diabo, é o diabo, é o diabo. Entende? Então, nós vamos agora, eu olhei aqui, o tempo do Instagram já vai chegar. Nós vamos orar pelas famílias. Nós vamos orar por mães ainda que têm filhos dentro de casa, né? Para que Deus nos dê sabedoria, o que nós estamos passando para os nossos filhos, para que também a gente entenda no nosso casamento se coisas a gente faz porque nós herdamos dos nossos pais, se está intrínseco em nosso caráter, e se a gente precisa descer e dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho essa propensão, eu preciso de mudança nessa área. Se é o nosso esposo, a gente ter a coragem de falar, olha, não é só o diabo, eu oro por você, eu jejuo por você, mas também está aí o seu caráter, você tem que decidir mudar, você tem que reconhecer que o seu caráter é propenso para isso. E aí, o Senhor possa nos dar sabedoria nessa área, né? Tem caráter que é voltado mais para amor ao dinheiro, né? E aí a pessoa só pensa em ter, trabalhar, briga por causa de dinheiro, e aí os filhos vão vendo isso, e se eles chegarem nele e eles não decidir quebrar isso, eles vão perpetuando, sabe? Na sua geração vai levando determinadas coisas. Ainda tem um minutinho, eu queria contar para vocês uma história que eu ouvi, que a gente ouvindo, a gente até sorri, mas no fundo dela há algo muito sério. Uma vez uma mulher falou que ela aprendeu da sua bisavó a fazer um peixe e quando chegasse no final do peixe, dobrasse a ponta do peixe. E ela aprendeu, e a sua mãe, a sua avó fazia isso, a sua mãe fazia isso, e chegou nela. E quando chegou nela, ela começou a questionar. Mas como assim? Quando chegou nos seus filhos. Mas mãe, por que a senhora dobra o peixe quando faz o peixe para botar na forma? Não, porque minha bisavó fazia. Mas e por que? Não sei. Pergunta a sua avó, vó, por que a senhora dobra o final do peixe? Não, porque minha mãe fazia. Aí a mãe fazia, porque a mãe fazia, a mãe fazia, a mãe fazia. E aí ela disse assim, não, gente, eu acho que minha bisavó, ela dobrava a ponta do peixe porque a forma não cabia o peixe todo. Mãe, não é preciso a senhora dobrar a ponta do peixe. A sua forma cabe o peixe inteiro. Engraçado, né? Como a gente vai levando as coisas que a gente aprende, às vezes, tão inconsciente, e não para dizer por que eu estou agindo assim, por que eu estou fazendo assim. É algo que eu herdei, é algo que eu nem me questiono, porque por que nenhum filho parou para pensar por que a dobra do peixe? Tem algum significado dobrar a ponta do peixe? Mas é algo, às vezes, que a gente vai fazendo, é automático. É automático. Então, criação, caráter, muitas vezes eles são herdados, formados automaticamente, sem que o pai e a mãe ensinem determinadas coisas. Eles vão aprendendo e vão replicando para o seu lar. Para o seu lar vai levando aquelas coisas, aqueles hábitos que teve, que herdou do pai e da mãe. Então, nós podemos sim ser transformados pelo Senhor. Não colocar tudo a culpa no diabo. Nosso caráter pode ser transformado à luz da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então, que o tempo vai derrubar o Instagram. Não sei o que aconteceu aqui no Facebook, fechou, gente. Não sei o que aconteceu, mas vamos orar?
Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, por esta rica oportunidade de estarmos aqui conversando algo que é tão sério, que muitas vezes a gente não entende. Mas, Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo. Senhor, trabalha no nosso caráter. Nós precisamos ter um caráter transformado por Ti. Nós precisamos ter um caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender esta linha de que nem tudo é o diabo e que é nós que precisamos descer e reconhecer onde estamos errando e que precisa ser transformado por Ti. Abençoa cada família aqui representada, cada lar aqui representado, em nome de Jesus Cristo. Nos dar uma noite tranquila de sono, que Tu esteja conosco em todo tempo, em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Não sei se travou a minha internet, mas eu vou mandar para lá para o YouTube e vai estar gravado toda essa palestra, essa conversa, esse bate-papo com vocês, ok? Deus abençoe, uma noite de paz em nome de Jesus.